se fez aos trancos e barrancos, se conseguiu costurar algumas coisas para garantir convênios e tudo mais, e agora a prorrogação até janeiro. Mesmo assim, nós precisamos conversar e otimizar as coisas para não correr o risco daqui 1 ano, 2 ou 5 e estar na mesma condição que nós estamos hoje. Rapidamente eu apresento a pauta, pois eu já convido a ID, que fará um breve momento hoje, inicial, sobre os 25 anos do Estatuto, até porque, bom, não tivemos a plenária de julho, mas tivemos 2 grandes conferências na cidade, que valeram muito a pena, foram ricas, se construiu, com seus desafios, com suas coisas importantes. Os conselhos vão ter um momento também depois de poder estar conversando com a gente sobre isso, e algumas coisas que surgem a mais. Nós temos então a acolhida, depois já entraremos ali no ponto 13, então a parte da legislação. Então infelizmente com o cancelamento da procuradora, provavelmente já fica organizado para de setembro. A gente já vai para o 13, que serão os convênios. Nós já temos a presença do Secraso aqui também, que nesse período da plenária de junho até a plenária agora de agosto, houve, dentre outras coisas, uma reunião com dirigentes do Secraso, onde lá solicitou apoio, ajuda do Secraso por algumas coisas, e aí através da mediação da Elaine e o pessoal do Secraso, a gente vai bater um papo sobre alguns assuntos pertinentes a nós. Depois a parte dos informes, como sempre, tem alguns informes, alguns folders vocês receberam, como são coisas interessantes para as entidades, é bom de conversar. E aí nós vamos entrar nos conselhos, tem divulgação de edital ali pelo CMDK, tem questões do SEMAS também, daqui a pouquinho o pessoal já vem chegando, de repente já estão até aqui, de repente eu não vi, mas também o SEMAS com espaço. Então a gente tem uma tarde bastante trabalhosa, mas importante. E por último, convido que virem aqui a folha, parte de trás. Nos foi solicitado, tanto nas conferências, nas 2 que houveram, da assistência e da criança e adolescente, que nós também, como fórum de entidades, além de ter alguns grupos de trabalho, alguns movimentos que ocorreram na Redenção, que continuam ocorrendo no Brasil inteiro, e em Porto Alegre também, vários grupos e entidades, inclusive presentes hoje, sobre a questão da maioridade penal, pediram que nós, como fórum, também fizéssemos a nossa parte de poder divulgar. Não que nós queremos dizer aqui está uma lista de maus, bons, esses vamos mandar para a forca, os outros então são santos. É uma lista, até porque todo mundo, difícil que algum desses deputados que votaram a favor da redução, nós vamos estar falando sobre isso inclusive em outras plenárias, praticamente todos, alguém de nós tem contato com eles, com um, com outro. Então é importante também saber os posicionamentos das pessoas para a gente poder também ter uma conversa, conversar e também ter firmeza no que a gente defende, seja a favor, seja contra, e nós como função primordial como entidades. Então está ali a lista, não vamos lê-los todos, foi bastante divulgada ao longo desse tempo também, e como eu disse, voltaremos a falar. Na parte das agendas, dá os parabéns ali para o Alex, está lá fora, ele não vai ouvir, mas depois eu falo com ele, e até os fóruns temáticos, houve uma ampliação de fóruns temáticos, e ao mesmo tempo nós conseguimos nessa plenária quase todos eles já com datas agendadas. Isso é muito bom, porque tem uma pilha de reuniões para tudo que é lado, e a gente poder se organizar é bom. Então está ali agosto, setembro, depois vai ter momentos comunicados, se algum fórum temático também quiser fortalecer, ótimo também. A ideia eu te convido então para essa fala inicial. O pessoal também foi convidado ali a receber pelo menos um estatuto por entidade. Nós passamos julho, a ideia vai falar um pouquinho e na sequência dos meses a gente vai continuar falando, especialmente no mês de outubro, que é inclusive uma fala que a gente vai conversar hoje, ver o que a gente pode fazer. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Depois de 2 meses, né, retomamos. O CMDK fez essa edição, né, do ECA, que foi distribuída na conferência. Segundo consta, foram feitos 10.000 exemplares. Eu acho que há possibilidade ainda das entidades retirarem lá exemplares para estudo. Eu só vou fazer uma provocação aqui, porque nós estava previsto a procuradora, então o nosso tempo do ECA ficou reduzido. Nós comemoramos o Estatuto em julho ou em outubro? Como é que é? 13 de julho, o que foi? Assinado. E o que diz no artigo 266, quem está com o ECA aí, lá no final? Essa lei entra em vigor
90 dias após a sua publicação. Portanto, não sei bem qual é o dia de outubro, mas os 25 anos se pode comemorar em julho, mas para nós, preferencialmente, quando entrou em vigor em outubro. O que se diz, assim, na Rádio Corredor de Brasília, por que foi assinado? Quem que assinou? O Collor. E o que estava programado? Uma convenção internacional da ONU, e o nosso estatuto, ele já surgiu dentro das ideias que estavam sendo debatidas, e diversos representantes nossos, inclusive o Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos pais do ECA, estiveram discutindo na ONU sobre o que são os direitos humanos. Então, a nossa lei foi inspirada nessa convenção, que foi assinada em novembro. E, segundo dizem, o Collor, que assinou, queria ir na convenção, tendo a lei mais nova do mundo, de acordo com a convenção que estava sendo lançada. Por isso que dizem que foi assinado, então, em julho e entrou em vigor em outubro. Bom, o ECA, nesses 25 anos, sofreu alterações ou permanece na versão original? Vocês têm ideia de quantas leis alteraram? Nessa edição do CNDK, não está escrito embaixo, não tem nota de rodapé, mas se vocês consultarem lá um site.gov, estarão lá. São quantas? 19 alterações. Que alterações foram mais discutidas, que vocês lembram, que saiu na mídia? Nessa, agora, tá? Mas não alterou o ECA, ainda. Tá? Mas as que já entraram aqui, dá para bater em criança? Como é que é? Que lei é essa? A lei contra a palmada, né? É a lei também chamada de Menino Bernardo. Quem trabalha com adoção sabe que houve diversas alterações. Quem trabalha com SINASE também houve. Então, se vocês consultarem aí o site.gov, vocês vão ver todas as alterações, que essa edição do Estatuto, eu conferi até março de 2015, que foi a última alteração, estão aqui. E aí vem, pessoal, o nosso tema de casa, né, Joel? Nós pretendemos fazer, acho que em outubro, um seminário para aprofundar a discussão sobre o ECA, e aí também nessa questão de agora da redução da idade penal, e não está ainda marcado, mas haverá um momento, talvez junto ou depois da conferência dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. Então, qual é o desafio? Já vou terminando, antes que o Joel me olhe aqui. O desafio é a gente estudar, discutir, conversar com os adolescentes, né? Quando a gente fala que o ECA não fala em dever, né? O que fala? Dever de quem que é? Da família, da sociedade e do Estado. E aí, adolescente não tem dever? Para que essa palavra, né? Do que nós podemos falar, como que nós vamos trabalhar. E eu só queria fazer uma sessão memória aqui. Alguém já viu isso aqui? Essa aqui é a primeira lei municipal que foi, o ECA é de 90. Essa lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, Lei 6787, né? Que foi publicada em 11 de janeiro de 91. Essa lei instituiu Conselho Municipal, fórum, está na lei, nós somos um fórum legal, né? Fundo e Conselho Tutelar. Né? Criaram um conselho provisório, e esse conselho provisório é que organizou, que chamou as instituições, né? E
lá fomos nós para a primeira gestão do Conselho. Outro desafio, que alterações sofreu essa lei? Sobre o Conselho Tutelar. O que mais? Nós temos outras duas leis. Uma de 2008, a 628, e a outra de 2010, a 640, que são chamadas leis complementares. Mas a maior parte do que está aqui não foi alterado, né? Questões que ficam. O fórum existiria até hoje se não tivesse sido criado na lei. É uma crítica que fazem ao Fórum de Porto Alegre, que fórum como organização da sociedade civil não precisa estar numa lei. Nós estamos. Né? Então, vamos aprofundar, aproveitar os 25 anos, vamos discutir isso, vamos trazer as dúvidas, as questões e tal, para que no mês de outubro a gente faça um seminário para fortalecer, né, tudo que o ECA nos traz para os primeiros 25, né, tem gente jovem ainda por aí que vai ver os próximos 25, que é isso que a gente quer. Terminou meus coisas? Obrigado, Aide. Pessoal do CMDK, só para a gente ter a parte prática. Se alguma entidade quer estatutos, manda um ofício para a gerência e solicita um número, tem número limite. Quero 1000 estatutos. Não dá. A gente, para contemplar todas as instituições. Boa tarde, então, pessoal, para contemplar todas as instituições, nesse primeiro momento, são 50 por o limite por instituição. Daí pode mandar o ofício que a gente disponibiliza. Um evento, alguma coisa um pouco maior, é óbvio que a gente vai conversar, mas para cada instituição, 50. João, dá os parabéns para ela, a Aide, por ter participado dessa construção desse estatuto. Então. Dá os parabéns para a dona Aide e outras pessoas que ajudaram a construir este estatuto que nós temos aí. Parabéns. Ótima lembrança, muito bom. Então, o ponto 2, pelo cancelamento da procuradora, nós vamos já para o 3. Rapidamente eu falo no que diz respeito à FASC, e aí nós vamos entrar diretamente na SMED, porque ali são as maiores situações, nesse momento aqui, sendo gerenciadas, com tudo que é lado. Ministério Público e emenda 09, e tem uma série de situações. Rapidamente sobre a assinatura dos novos termos de convênio. Conforme nós mandamos por e-mail, a FASC convocou, nos chamou, enfim, coordenação do fórum, estava presente também as representações do SEMAS. Isso foi naquela semana de julho, eu não vou lembrar agora a data exata, a gente mandou e-mail na sequência, que uma das únicas formas de evitar um edital praticamente quase que imediato na chegada de abril do ano que vem, era tentar costurar algum termo que nos desse a possibilidade de até por 5, não significa que é 5. Tem as avaliações anuais, tudo mais, passa pelo SEMAS, então é a questão toda aí que a gente vai ter um tempinho agora para conversar. Foi uma maneira que nós tentamos gerenciar, meio aos trancos e barrancos com a FASC, para garantir que pelo menos estivesse um tempo a mais. Vamos fazer a meia-culpa que essa discussão do marco regulatório já ocorre de 4 a 5 anos. Ela ocorre no Brasil inteiro. Nós sempre tivemos representantes de entidades aqui de Porto Alegre participando no CONANDA, Conselho Nacional, enfim, e discutiram. A gente meio que dormiu no ponto e quando a gente se deu conta tinha uma lei nova que mexia muito com a dinâmica das nossas instituições. Então, sobre a FASC, os termos, algumas micros já assinaram, nos alertaram que é bom dar uma lida, porque viram alguma coisa escrita diferente do que estavam os antigos, e o acordo era para a escrita ser idêntica, e aí a gente já indicou que é para esperar um pouquinho. Nós, da coordenação do fórum, nós vamos pegar esses termos de convênio, algumas micros eu, por exemplo, nem vi ainda, eu sei que a Elane já assinou, algumas não assinaram, como estendeu o prazo, a FASC diminuiu um pouco o ritmo e vai chamar na sequência. Nós vamos dar uma filtrada antes para ver se é alguma coisa aí simbólica, que até facilita alguma coisa na nossa dinâmica, ok, não há problema. Agora, se tiver alguma questão mais pontual e que realmente muda o caráter, a identidade, alguma situação prática no cotidiano nosso, não era isso acordado. Até porque é clareza para nós, a coordenação do fórum, que se mexe em convênios,
quando os conselhos participam da tal da mexida. CMDK e CEMAS têm que opinar nas mudanças de qualquer cláusula de convênio. Por algum motivo, o SASE tinha 6 termos de convênio diferentes. E nunca nesse tempo todo passou qualquer alteração para a CEMAS ou o CMDK olhar. Então isso foi uma falha do poder público, já foi conversado várias vezes. Quem sabe agora seja o momento, apagando o incêndio meio nas pressas, assinando um termo praticamente idêntico, de aí sim os conselhos entrarem na jogada também de novo, e a gente definitivamente tentar melhorar um pouco o que está naqueles convênios e a forma como está escrito, que tem coisa de 100 anos atrás. Então vamos tranquilos, vamos tentar, quem puder e for chamado, assinem os termos, a gente está de olho, a gente vai verificar, e na de setembro, didaticamente, a gente mostra se apareceu alguma alteração, o que alterou, se mudou para melhor, pior, alguma pequena coisa, porque o acordo era não modificar coisa alguma. E qualquer coisa que vocês também desconfiam ao assinar, nos mandem um e-mail que a gente vai lá e dá uma olhada também. Tá ok? Vamos passar para a SMED, porque me parece que o ponto da SMED aqui ele é mais delicado. A Elaine vai mediar todo o ponto da SMED, e aí nós temos, Elaine, vai ter que ser bem didática aqui, essa é só com um reforcinho básico, que nós temos a questão dos convênios do marco regulatório, isso aí também foi mandado o e-mail. Como tem mais duração de 1 ano, até 2, então isso nos dá um tempinho, na sequência já vai voltar, já vamos chamar a secretária também nos próximos meses de novo aqui para voltar a falar sobre o assunto. Agora o resto aqui, PENAI e a tal das histórias das contribuições mensais, nós temos inclusive a presença do Secraso aqui. Então Elaine é contigo, tu participou das reuniões do Secraso que tinha os dirigentes, acho que é importante, fiquem atentos e por favor vão questionando, erguendo a mão e a Elaine vai mediando aqui na frente. Bom, em função de que nós estivemos naquela reunião do Secraso, quem é que teve lá naquela reunião, assim, pra gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com eu. Bom, foi uma reunião bem importante e que todos nós deveríamos estar lá, né? Em função dos assuntos que foram trazidos pelos palestrantes. Eu passei 3 noites de enxaqueca sem conseguir dormir, né? De tanta coisa que nós vamos ter que pensar. Então, assim, o doutor Euclides Machado, né, no primeiro dia da reunião, ele falou sobre o marco regulatório, anunciando algumas coisas, principalmente dizendo, acho que não vai pegar essa lei. Bom, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Pelo jeito vai, porque está bem discutida, né? Acredito que chegamos lá no marco regulatório. Sobre os recursos do PENAI. Gente, nós temos assim algumas divergências. Numa reunião em que o Joel, o Gustavo e eu estivemos presentes com a secretária e o Ramiro, foi nos dito que o PENAI, o dinheiro estaria sendo liberado e que não precisaríamos ter agricultura familiar. Ok. Aí eu estava presente, eu disse, bom, então isso, alguém está falando em verdade. Por quê? O setor de nutrição diz que precisa ter 30% da agricultura familiar. Aí chamaram o setor de nutrição e ficou saia justa para a secretária. Porque uma ordem vinha via secretária Ramiro, dizendo que não, e outra que a representante lá da nutrição dizendo que sim. E o Ramiro colocou que não precisa ainda, porque nós não temos ainda condições de estar organizando as diversas notas referentes aos 30% da agricultura familiar. Ok, ficou por isso, né? Quando chegamos lá na reunião do Secraso, o doutor Euclides Machado nos disse o seguinte, não, antes disso, o CAI, né, o Conselho da Alimentação, onde o fórum tem assento, sinalizou, sim, precisa ter chamamento público. Piorou. Quando chegamos no Secraso, o doutor Euclides, então, anunciou o seguinte, verba do PENAI, toda ela tem que ter chamamento público. Aí nós ficamos com uma situação de saia bem justa, porque faz o que agora?
A Luciane, que é a titular, está dizendo aqui, na lei do PENAI diz que toda verba tem que ter chamamento público. Ok, nós não temos nada a ver com isso. Aí o doutor Euclides fez uma provocação, perguntou para nós assim, vocês estão gostando de receber o dinheiro? Claro, foi uma luta nossa para receber em dinheiro. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me ajudem, vocês estavam lá, hein? Doutor Wilson, Pâmela. E ele fez uma cara assim, que eu disse, opa, bom, o que aconteceu? Ele disse, sim, vocês precisam ter o chamamento. Não é bom que vocês recebam esse dinheiro em mãos para gastar. Manda a prefeitura comprar e fazer do jeito dela, porque se der problema, é problema da prefeitura. Aí nós temos, não, eu não quero café, como é que é, cereja, não quero farinha que as crianças não comem, que tem lá o tal de ferro, né, e que é uma droga. E ele disse assim, e se as crianças ficarem doentes com alguma coisa que vocês compraram? Pô, bom, né, fazer o quê? Aí nós temos uma nutricionista, agora, claro, que não dá para garantir que é aquilo que está dentro do pacote, né? Aí ele ainda lembrou assim, tá, como é que vocês vão fazer essa compra? Vocês vão fazer o chamamento, então? Vocês vão montar uma comissão que vai julgar esse edital que vocês vão fazer? Vão publicar no jornal? Vão colocar lá na porta da instituição para ver se aparece alguém? Se aparecer alguém, vocês têm que decidir com qual ficam. Se não aparecer ninguém, melhor para vocês. Aí vocês podem comprar. Mas vou dizer para vocês que em Canoas, o Tribunal de Contas está cobrando da prefeitura esta verba que foi gasta sem o chamamento e acionando as instituições que receberam essa verba. Bom, nós não temos como ser acionados. Se formos, teremos problema. Então, esse é um dos impasses que nós estamos tendo em termos de PENAI. Os próximos passos nossos será ir para o SECANE, que é o Conselho Estadual, tá? Para saber a opinião deles, porque estamos com todas essas falas. Então, nós já estamos recebendo dinheiro, vamos gastar, mas nós não temos nenhuma garantia que não vai dar problema futuramente. Fale. É um documento. Eu não sei se o Dr. Wilson tem algum parecer, ele chegou a conversar mais sobre isso, que pudesse nos orientar, porque nesse momento a gente está assim, vamos para o Estado para saber e vamos tentar reorganizar essas falas, né? Eu gostaria de ouvir também o senhor, porque se é área do direito eu não sou, mas realmente concordo. Nós temos um ofício que nós repassamos por e-mail, inclusive, onde a SMED nos dá um embasamento. Eu só queria entender o seguinte, porque é governo federal. Se o governo federal não aceitar as nossas notas, automaticamente ele bloqueia. Esse é o processo, e aí não interessa a SMED nessa história toda. Tá. Porque esse aqui é o impasse, porque daqui a pouco o justificativo podia ser a SMED, só que o dinheiro ele não é municipal, ele é federal, né? Boa tarde, satisfação estar com os senhores. O repasse de verbas públicas, principalmente federal, não vão levar em consideração ofício ou não vão levar em consideração e-mail encaminhado pelo município liberando de um processo similar licitatório. Eles vão exigir a restituição dos valores, porque não gastos de maneira adequada. E o responsável serão os presidentes das entidades. O SECRASO tem um comportamento de proteção das entidades e dos seus presidentes, dos seus gestores. Nós sabemos que todos os administradores de entidades
assistenciais como a nossa, quando iniciam, não conhecem muito bem o funcionamento da atividade, levam algum tempo para aprender, e esse aprendizado pode ter um custo dramático. E o nosso intuito é de ampará-los, protegê-los, assegurar de que essas práticas não tenham um retorno inconveniente e prejudicial até à família de cada um desses administradores. Portanto, seria recomendável retomarmos o assunto com o município para acertarmos documentos mais consentâneos, como termo de convênio. Convênio é uma palavra que nos assusta pela insistência do município, mas para esse caso seria muito conveniente fazermos convênio onde nele esclarecêssemos melhor a questão da... Pois não? É que o dinheiro é do Joel passado para a SMED. Se a SMED não fez, ele vai exigir de quem usou o dinheiro. Aí foi o Joel que usou. Seria fácil. Lamentavelmente, eu vou lhe dizer, eu concordo plenamente, mas eu quero lhe dizer que a corda sempre estoura. Ok? Nós temos que voltar e tratar do assunto documentalmente, fazendo com que isso fique sem dúvida nenhuma. A gente vai dar um jeito de conversar com a secretária já ou essa semana ou início da semana que vem. Nesse momento aqui, a orientação, então, é quem não usou ainda, não use. Espere um pouquinho. Preferentemente, quem já usou? Bom, quem já usou, a gente vai ter que consertar depois. Vocês vão ter que ver, é mais outra história. Nós vamos ter que ver agora com a secretaria. Eu acho que a única saída é nós consultarmos exatamente, conversar, sentar, porque não basta na hora que a gente chega lá, ela diz, chama a mulher lá do nutrição, e aí ficam os três se olhando como quem, quando, como. Eu acho que é o momento da gente sentar, sim, e fazer isso tudo por documento e fazer com que responda enquanto secretaria. Não? Acho que esse é o encaminhamento. Vamos conversar e vamos encaminhar. Então, para todos estarem bem atentos, porque quando a gente tem dinheiro para comida, a gente sai correndo, né? Eu recebi essa semana, ainda não comprei, e estou com os 2 pés atrás e com medo de gastar. Eu estou recebendo 2014. As outras, sim. Isso aí é procedimento de todos os anos, que nós não sabíamos. Aprovado pelo município. Só que nós não sabemos da aprovação pelo Tribunal de Contas da União. Isso aí. Esse que está causando problemas para a presidente Dilma, em função das pedaladas, é o mesmo. A prestação de contas do município foi aprovada pelo Conselho e agora está sendo encaminhada, então, para o FNDE, né, que vai aprovar ou não, e é onde pode acontecer do tribunal se invocar, como aconteceu em Canoas. Dando sequência aqui, então, esse nós vamos ter um encaminhamento específico. Então, o encaminhamento, assim, para ficar bem claro, a gente vai, na urgência, falar com a secretária, vão dar retorno por e-mail já na sequência da semana que vem. A gente vai fazer agora 2 conversas, então. Aos que ainda não gastaram, se possível, segura mais uma semana pelo menos, aguarda um pouquinho. E há agora a situação dos que já utilizaram, pela orientação que veio da própria SMED, e nós vamos ter que ver agora como gerenciar. Até o momento, o governo federal não apontou nada.
de prestações antigas para Porto Alegre e tudo mais. É que o jurídico do SECRAS está apontando é que poderá vir daqui a pouco um questionamento sobre o que está sendo feito. Então nós estamos tentando fazer agora o caminho inverso de nos precaver. Quanto à questão do documento, a gente vai voltar para ter a orientação de vocês, mas o nosso entendimento de quando sai um ofício assinado pela Secretaria, esse já é um documento. Então, para mim, até a gente, mas depois para ganhar tempo a gente conversa depois para ver que tipo de documento teria que ser esse, não o que eles nos enviaram, para aí sim servir de embasamento para nós. E já vamos ter que pensar bem o que fazer daí. A gente tem que levar em consideração, Canoas tem uma coisa, gente. O ano passado e o ano retrasado em Canoas deu bolo na merenda escolar. Tinha veneno na merenda, tinha merenda vencida, um monte de coisa. Pode ser por aí também que foi glosado as compras lá. Porque assim, ó, o Caio, em abril, aprovou o repasse do ano passado, estava todo ok. Não voltou nada para o Caio, de alguma ressalva, alguma coisa. Eu até na próxima reunião posso pedir para o pessoal entrar no site, ver se tem alguma coisa para nós. Tá? Mas até então está tudo ok as nossas prestações lá em cima, no governo federal, né? Nós conseguimos, em relação à prefeitura, nós conseguimos cumprir os 33%, 30%, mas a prefeitura conseguiu comprar 33%, então nós estamos dentro da média, está legal. É a agricultura familiar que ele está chamando a atenção. A prefeitura comprou em função das suas escolas. O outro ponto de pauta aqui é aquela questão com a promotora que está trabalhando, que teria orientado a SMED para nos passar aquele TAC dizendo: vocês não podem cobrar mais do que 10% do salário dos pais na área da educação infantil. Então, a gente encaminhou para o SECRAS, agora vamos ter um retorno. Bem, fizemos uma assembleia, efetivamente, no SECRAS e aproveito a oportunidade para lhes dar retorno, informação. Fomos até a Secretaria Municipal da Educação, tivemos lá contato com o setor jurídico, e nesse contato algumas coisas ficaram não estranhas, mas ficaram para serem esclarecidas. Exemplo, nos foi informado que a questão com o Ministério Público estava encerrada e que nós não tratássemos mais disso. No entanto, a deliberação foi por esclarecermos essa situação e vamos voltar ao Ministério Público. A promotora que estava afastada e que é a titular e que iniciou essa campanha com as nossas entidades ou contra as nossas entidades, ela retornou agora no dia 30 de julho. E estamos pedindo audiência para darmos continuidade ao que tratamos naquela assembleia e ainda retornaremos para definirmos essa condição dos 10%, mas com uma outra visão, com um outro aspecto. Nós percebemos e fomos atrás do orçamento e do custo para a manutenção das nossas crianças. Percebemos uma coisa que os senhores já sabem, não que nós tenhamos percebido agora, nós conseguimos agora compor valores e identificar valores, no sentido de que é inferior o custo que as nossas entidades têm com as crianças e o repasse que o município faz. E essa é uma situação que está ficando para as nossas entidades resolverem a título de parceria, a título de envolvimento nosso com as nossas crianças por um trabalho que é do município. Mas não é nada disso. Custo é custo. E nós teremos que ter satisfeito o custo que efetivamente temos com as nossas crianças. Então, realizaremos em breve uma audiência com a promotora,
que deu início a esse questionamento e até, pelo que diz o município, foi tolerante conosco para que nós cobremos 10% do salário mínimo. Então eu tenho dito que 10% do salário mínimo não, porque a Constituição Federal desautoriza o uso do salário mínimo para qualquer finalidade que não seja a de salário mínimo. Ele não serve como indexador, ele não serve como referência e nem podemos dizer que cobraremos 10% do salário mínimo, porque isso é ilegal. Então, é possível cobrarmos estes 10% sobre o salário mínimo regional e usarmos o teto máximo. Não melhora muito, eu sei, seria R$ 127. Isso eu lhes garanto que é possível. E quanto ao valor efetivo, é isso que nós não paramos ainda. Nós vamos esclarecer com o Ministério Público e, se é possível, nós vamos chamar a responsabilidade do Ministério Público pelo repasse efetivo daquilo que as nossas entidades têm por direito. Essa é a posição que nós temos e esse é o encaminhamento que nós demos até agora. O assunto não parou, aquela reunião que nós tivemos não encerrou e nós vamos voltar a falar sobre as contribuições dos pais para as nossas entidades ou o repasse integral. As nossas entidades não cobrarão nada, absolutamente nada, se o custo real nos for repassado. Essa é a posição que nós assumimos e esse é o embate que nós vamos manter com o Ministério Público ou com quem quer que seja, e não nos arredaremos disso. Até na última reunião que a gente teve com o CEMAS, a doutora Cristiane, do marco regulatório, ela colocou lá dizendo que nós teríamos que estar trabalhando, disputando, né, essa forma, esse edital que vai ser aberto. Aí eu questionei que disputa é essa, ela vai ser por valores, por qualidade, por número de criança, e ela disse que eu entendi mal, que não é disputa. Então tá. Aí, na continuidade da resposta, o que foi dito? Que o valor que o município tem para a educação infantil é exatamente o valor que ele paga hoje. Quer dizer, em termos de marco regulatório, eles estão sinalizando que o valor que vai ser colocado no edital é o que hoje nós já recebemos, que eles não têm dinheiro a mais. Então, mais urgente se torna esse questionamento dos valores, porque se o marco regulatório começar a ser montado para janeiro de 2016, quando chegar lá, bom, nossos convênios estão garantidos por um tempo. Até quando? Até quando o município assim o quiser. Mas e os valores? Então, é bem importante que a gente consiga trabalhar em cima dessa pauta de reajuste do convênio, né? Vamos ver o que o município vai fazer. Alguma pergunta, pessoal? Algum esclarecimento? Aproveitar que tem a representação do Secraso aqui, já aproveite, se tiver alguma situação, já perguntem agora. Vou ser bem breve a todos. Tá? Eu recebi convite, não, uma intimação para assinar o TAC, o termo de ajuste de conduta, né? Que é um ajustamento, de convênio. De uma forma extremamente grosseira, eu botei o pé na porta lá da Secretaria da SMED, a qual a dona Vilma me atendeu, e eu expliquei que não era a forma de falar, porque ela me disse, o senhor venha amanhã, senão o senhor vai ser desconveniado. Eu digo, escuta aqui, com quem que a senhora pensa que está falando? Como é seu nome? Eu estarei indo agora aí. E fui lá, realmente, botei o pé na porta e digo, quem é Vilma? Sou eu. Então a senhora senta aqui. Eu sou dirigente assim assado. Funciona desta forma. E aí expliquei para ela a forma que era uma parceria, um convênio que nós tínhamos. Nós não éramos empregados da SMED e muito menos a forma de tratamento que ela nos deu seria adequada.
Neste termo, está bem claro para quem já assinou esse termo, viu que tem que ser extremamente transparente, tem que ser feita uma reunião com todos os pais da educação infantil, que é o termo, né? A gente tem que orientar os pais. Olha, pessoal, o Ministério Público e a ESMED disseram que vocês têm que pagar até 10% do salário mínimo. E a gente entra na questão do regional, R$127. Mas, se o senhor quiser pagar, se o senhor não quiser pagar, não paga nada. Tem que ser esclarecido. Então, isto não é um contrato. É um contrato, não é um contrato. Isso aí eu acho uma forma desaforada e desrespeitosa de trazer e mostrar o trabalho que todos vocês e todas vocês desenvolvem. Eu achei extremamente absurdo aquilo. E o TAC diz isso. Pedi a essa senhora, a senhora Vilma, que é da ESMED, que é dessa parte aí, que não fizesse e não chamasse ninguém mais da forma como ela me chamou. Então, quem for lá para assinar esse termo, ela vai respeitar todos vocês a partir desse momento. E digo mais, esse não é um termo de duas vias, de dois lados, é um lado só. É um lado só. E a própria secretária Cleci já falou em outras ocasiões, sim, que nós temos, a criança tem direito, mas que os pais têm parcela de responsabilidade também. Então, portanto, a gente tem que ajudar essa questão de, se não quiser pagar, não paga. Eu não tive que assinei em função de toda uma questão logística, mas que está errado este termo. Se alguém já leu ou já assinou, vai ler e vai ver que é inviável essa situação, a qual eu não vou passar para os pais, os educadores. Tu quer pagar, paga, não quer pagar, não paga. Então, o que vai acontecer? Neste momento já acontece de não haver pagamento, de 20% das pessoas pagarem e o restante não, tendo carro, moto, condições financeiras, estrutura, e ainda põe o pé na porta dentro da instituição e reclama que o tapete não está novo. Então, a gente tem que rever toda essa questão. É finalizar e fazer um contrato firme e duro, que dê respaldo e que os pais ou os responsáveis legais assinem também por essa parcela de participação. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar, por favor? Lino. Eu acho importante só resgatar uma colocação que foi feita aqui nessa plenária, que é muito importante na hora dessa discussão, se ter uma ideia da média do que é das contribuições que são feitas às entidades. Às vezes se fala em 10% e as pessoas fazem o cálculo, multiplicam pelo número de crianças, dizem, mas dá um bom dinheiro. E que, na verdade, a boa parte já não contribui, porque a gente sabe como é que é a realidade, né? Então, o custo, a média de contribuição, eu acho que isso vai ter um peso na discussão com o Ministério Público, porque, de repente, eles não têm esse esclarecimento de que... Lamentavelmente, o Ministério Público tem conhecimento, sim. O próprio Tribunal de Contas do Estado já avaliou que o Fundeb repassa para o município de Porto Alegre R$ 750 por criança. E isso é o que o município utiliza nas suas escolas. Só que passa 250 para nós. Sumiu R$ 500 de cada criança em cada uma das nossas entidades. Se o município nos repassa R$ 750, com certeza nós não cobramos nada de ninguém, porque esse dinheiro será suficiente para cumprir todas as nossas obrigações, satisfazer todos os nossos compromissos. O problema é que R$ 250 não satisfaz as necessidades que nós temos. E quando assinamos esse termo de ajustamento de convênio, nós até dissemos
se for o caso, assinem, porque ficarão na iminência de passarem por dificuldade ou privação. Então, assinem. Nós estamos atentos. Ele tem vários defeitos que a qualquer momento nós iremos questioná-los, mas nós pretendemos fazer com que o Ministério Público se dê conta de que a responsabilidade disso é do município, não das entidades. E é o município que tem que repassar esses recursos integralmente. E a secretária foi bem clara, ela estava, quem não assinar vai ser tentado por governo. É nesse sentido que eu tenho chamado a atenção. Assinem, porque nós estamos preparando a volta para isso. Nós estamos preparando um enfrentamento para essa condição que nos está sendo imposta. O problema é o seguinte, são 220 escolas conveniadas, não é isso? Nós somos Sim. só tem 110 escolas que estão credenciadas. Sim, possivelmente seja esse o arranjo que faz o município. Sim. No entanto, essa é uma condição que o município terá que resolver, não as nossas entidades. Não as nossas entidades. Bem, essa é uma questão de custo que deve ser tratada em particular, porque algumas terão essa dificuldade, outras terão outra e outros outras. Mas o mais importante é buscar a satisfação de todas as obrigações e não sermos dependentes como somos, só porque firmamos um convênio com o município. Bom, então, assim, esses assuntos estão sendo encaminhados, né? O Secraso está à frente, porque nós não temos como bater na secretaria em função de que nós somos conveniados e podemos receber alguma penalidade, né? Então, o Secraso indo na nossa frente, com certeza vai poder nos representar. E isso é importante, e também é importante que quando tiver algum retorno, a gente possa estar em peso presente para dar esse respaldo ao Secraso nas representações. E concluo então aqui ainda no ponto da SMED, sobre a emenda 9. Como nós mandamos por e-mail também, já estava programado para agosto, estava no e-mail que nós mandamos, a secretária disse que o dinheiro de forma alguma foi repassado, reencaminhado, que tem aquela discussão, nós queremos o tal dos 2,5 milhões que foram readequados na emenda 9 da Câmara, onde alguns de nós estamos presentes, e alguns mais pontualmente com um trabalho ainda com mais força, enfim, empenho do que outros, e tocaram à frente e deu certo. Só que a secretária deixou claro que hoje é uma questão do secretário da Fazenda, isso não é novidade, então nós vamos ter que chamar o secretário da Fazenda também para uma conversa. Nós faremos uma conversa prévia, enfim, a coordenação do fórum, a SMED e o secretário da Fazenda, e a partir do que for dito, a gente repassa a informação, e aí nós vamos ter que ver que caminhos nós vamos fazer. Vamos ver onde vai dar isso. Mas já posso estar enganado, mas essa emenda 9 ela vai virar uma segunda negociação de reajuste para pior. Mas vamos lá, foi uma emenda, provavelmente nós vamos ter que voltar para a Câmara de Vereadores, Tribuna Popular. É bom a gente já avistar esse mundo, e é bom avistar que aí sim tem que ter a presença de pessoas. Vamos com calma, vamos esperar que ocorram vários milagres e que numa reunião já se tenha em vista como fazer essa recolocação desse valor. Mas pelo aquilo que vem se apresentando, não sei onde vai dar. Mas então a emenda 9 ela não está esquecida, mas é um processo que nós vamos ter que ir caminhando agora e ver onde vai dar. Tu queres falar? Essa verba da emenda 9 já foi gravada, foi votada, aprovada, gravada dentro do orçamento do município. Portanto, ela já está disponível. Isso.
Basta. Essa é a nossa justificativa base, e só nela basta. Disponibiliza, só isso. Exatamente. Forma de transformação. E último, sobre a questão das secretarias, e vamos à frente, que tem 2, 3 informes, para depois voltar nos conselhos, que também é importante, está dentro do horário, são 13 qualquer coisinha. Teve questões de... Tá me fugindo todas as palavras hoje, isso é uma coisa muito boa, agosto, 2 meses fora. Sim, teve alguns atrasos de repasses de convênios, que nos foram encaminhados. Parece que ainda até ontem de meio-dia tinha SASes que não tinham recebido, depois alguns que entraram em contato ligaram de novo dizendo que entrou dinheiro. Tem alguma situação mais pontual com o SMED. Pelas informações, pelo menos que a coordenação tem, são questões pontuais, não é da cidade inteira. Até é bom ver, se ninguém aqui recebeu determinado convênio, eu sei que, por exemplo, cidade... Obrigado. Depende, o cidade escola, eu sei que até ontem de tarde não tinha entrado, são menos instituições que tem, em torno de 15 ou 20, mas me parece que está mais pontual, e daí essas instituições teriam que entrar em contato com as secretarias e ver o que é que está acontecendo. É uma pendência específica da entidade, não é, por que esse dinheiro não veio, e aí vocês nos acionem para a gente só saber o que a gente conversa. A Marilu aqui quer fazer, o senhor quer fazer a fala? A Marilu então faz a fala aqui para ver se é para todo mundo, a gente já encaminha com a secretária também. O que foi dito pela secretaria com relação ao atraso desse pagamento, que a FASC, não, da FASC SASE, que a responsabilidade seria do Banrisul, que foi feito o depósito e por algum problema no Banrisul esse dinheiro retornou para a FASC e não foi para as contas das entidades. Como isso é possível, eu não sei, mas essa é a colocação que eles fizeram para explicar o porquê que as entidades não tinham recebido seu recurso. Não, ainda não. Ontem à noite. Eu não sei se todas receberam. Vamos fazer aqui, só para ter uma noção, porque senão a gente vai discutir a nível de cidades, vamos dizer, não, só um pouquinho. São questões de 10 ou 12 pontuais. Erga a mão quem já recebeu, que atrasou, mas recebeu. Pode baixar. Quem não recebeu de jeito nenhum, temos quantos aqui? Vocês chegaram a entrar em contato com a secretaria e há previsão desse dinheiro entrar? Ou não há previsão? Nós tivemos uma informação diferente da dela, né? Alguém ligou lá do nosso SAS e eles informaram que houve um engano entre FASC e prefeitura e agora estou sabendo que também tem a questão do banco. Mas que entraria o dinheiro para vocês? Entraria, mas não entrou. Tá. É bom acompanhar, porque às vezes eles levam até o 5º dia útil, né? Então é bom se organizar essa semana. Não entrando o recurso, e próximo do 5º dia útil não entrando, se não conseguirem informações, entre em contato com a gente, que a gente vai direto para os secretários e tenta ver. Porque Sim, exato. Mas às vezes, por isso que estou dizendo, antes de fechar o 5º dia útil, ali pelo 4º, no máximo, 3º, nós já praticamente estamos amanhã, é bom ver se não entra. Sim. Pois é. A gente vai tentar voltar de novo a conversar sobre esse assunto. Por um bom tempo ele estava vindo certinho, e aí nesses últimos 2, 3 meses começou alguns impasses, tranca aqui, não vai ali. Nós vamos tentar dar uma afinada de novo para tocar à frente. Ótimo. Gente, vamos à frente. Não desanimem ainda que tem mais um tempo de reunião. Vamos entrar nos informes para dar uma quebra, porque depois vem os conselhos, tem coisa muito importante aí também de encaminhar, editais e tudo mais. Tem informes, por favor. Cadê? Temos... Por favor, vem aqui. E eu já também, a moça que distribuiu os folders já vai falar também. Nós temos aqui, perdão para nomes. César Carneiro. Eu lembro de ti no mínimo há uns 5 anos. Ele costuma vir em que época aqui falar com a gente? No Natal, a gente lembra. Próximo do fim do ano. Então ele solicitou que rapidamente ele pudesse fazer uma fala, porque os Correios nesse momento estão querendo ver se o fórum pode apoiá-los também no movimento, porque o tal do projeto, daqueles presentes, o Natal e tudo mais, parece que está tendo alguns probleminhas para continuar existindo. Mas eu passo para ti que sabe do assunto, não eu. Boa tarde a todos e a todas. Muitos aqui já me conhecem, meu nome é César Carneiro. Eu sou responsável pelo setor de responsabilidade social dos Correios, coordeno alguns projetos, entre eles o Papai Noel dos Correios. E essa oportunidade é muito importante. Primeiro porque o projeto Papai Noel dos Correios, ele completou o ano passado
25 anos. Esse é um programa que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e que, por conta de uma série de transformações que o país vem atravessando e que a própria empresa, através da sua reestruturação, vem atravessando, a gente teme pelo fim de programas como esse, se não tiverem apoio e sustentação da população, como todos os programas sociais. Então, para nós é importante, né, que aquelas instituições que participam através do encaminhamento de cartas das crianças para o programa Papai Noel dos Correios, que elas reconheçam esse programa para legitimá-lo. De que forma reconhecer? Tirando moções de apoio e agradecendo, ou sei lá, fazendo documentos, né, falando da importância desse programa para as crianças das suas respectivas instituições no final de cada ano. Se vocês observaram o ano passado, o programa Papai Noel dos Correios, ele encerrou 2 semanas antes do Natal. Ele já encerrou nesse período para que nós tivéssemos um tempo maior para conseguir fazer com que os brinquedos chegassem até as crianças. Provavelmente este ano, e essas são as alterações que vêm ocorrendo, este ano nós não teremos mais a entrega porta a porta. O que é o porta a porta? É aquela criança que mora na vila e que escreve para o programa e a sua carta é selecionada, então ela recebe o presente em casa. Nós iremos trabalhar com instituições e escolas. Por que isso? Porque é a forma que nós temos a certeza de que uma criança necessitada está recebendo presente. Porque na medida em que nós estamos atendendo porta a porta, vocês imaginem o seguinte: o carteiro é um trabalhador assalariado. Então, muitas vezes o carteiro chega numa casa com padrão de classe média alta para entregar um presente para uma criança que muitas vezes o filho dele, ele não tem a condição de estar entregando para o filho. Só que a gente não sabe se aquele presente é das famílias de classe média ou é do trabalhador doméstico dessa casa. Portanto, a nossa experiência nos diz que para nós acertarmos e não beneficiarmos pessoas que não precisam, o melhor é nós trabalharmos com as instituições e com as escolas. Então, provavelmente, este ano, o projeto não vai ter o porta a porta, vai ser só para as instituições e escolas. Este é um ponto. E a outra questão é a seguinte, já aproveitando a oportunidade, pedir para vocês o seguinte: os pedidos são brinquedos, roupas, calçados, material escolar. O que foge disso, bicicleta. É óbvio que as crianças que pedem os brinquedos mais caros terão uma dificuldade a mais de receber esses brinquedos. A outra coisa, nós procuramos proteger as crianças através dessas cartas. Então, no corpo da carta, não pode constar nada que identifique essa criança para o padrinho. A exemplo de número de telefone, endereço da escola, turma, etc. As informações da criança vão no envelope. Então, no corpo da carta vai o nome da criança e o pedido. Se a criança não sabe escrever, eu quero uma boneca, ela pode fazer o desenho da boneca, pode fazer o desenho do carrinho, ou da bola, ou da bicicleta. Então, no corpo da carta só vai o nome da criança, a idade da criança e o presente, o pedido. As demais informações vão no envelope. Por que isso? Porque as cartas são separadas dos envelopes, os envelopes ficam conosco e somente as cartas são colocadas à disposição da população. Então, quando você chega na casinha do Papai Noel para adotar uma cartinha, você vai pegar a cartinha com o nome da criança, a idade dela e o pedido. Mais nada, o envelope fica conosco, porque nós já tivemos situações de crianças que foram abusadas, porque uma pessoa chegou no projeto, isso não foi aqui no Rio Grande do Sul, foi no Nordeste, mas uma pessoa chegou e teve acesso ao endereço da criança. E acabou, depois de ter encaminhado o projeto, ter procurou a criança e tal, e houve uma situação de violação, de abuso. Então, a partir daí, o Ministério Público Federal nos exigiu esse cuidado. Então, é importante nós estarmos passando isso para vocês agora, nesse momento, porque quando chega no final do ano, é um atropelo enorme. E aí, as cartas que tiverem essas informações no corpo da carta, eu não tenho muitas vezes tempo de voltar até a instituição
e solicitar que ela refaça as cartas. Às vezes não dá tempo de fazer isso. Então, o bom é você já ter essas informações a partir de agora, que afinal o Natal já está em cima, nós já estamos em agosto, faltam 4 meses. Era isso, então eu agradeço a disposição e obrigado. Eu volto aqui, tá? Mas provavelmente as cartas, nós já começamos a receber essas cartas a partir de novembro, certo? Pode ser no envelope grande, não tem problema nenhum. A instituição pode ser no envelope grande. O único pedido, o único cuidado que a gente pede é esse. É que no corpo da carta não vá nada que identifique. Porque eu volto a dizer para vocês, se for o nome da criança, o telefone, o endereço dela no corpo da carta, eu não vou ter tempo de voltar até a instituição e pedir que refaça a carta. Essa carta vai ser descartada e essa criança vai perder a oportunidade de ganhar um presente de Natal. Bem alto. Eu queria agradecer ao Correio que esse ano que passou nós fomos contemplados e o nosso SAS e as crianças brilharam os olhinhos e ficaram muito honrados e agradecidos em consideração ao Correio. Quero dar os parabéns ao senhor e se precisar da gente, a gente está à disposição de vocês. Boa lembrança, muito bom. Obrigado. Última pergunta. As entidades que querem mandar um ofício agradecendo e dizendo a importância desse projeto, manda para onde? Pode mandar para Siqueira Campos 1100, 6º andar, gabinete do diretor regional dos Correios. O nome do diretor é Jair Batista Antunes. O CEP é 90.002 e... Perdão. Vamos fazer assim, ele passa direitinho para o Gustavo, a gente manda por e-mail, como é de sempre, que é muita informação. E a gente manda aí algumas dicas, eu acho que é importante todos que puderem fortalecer, porque está visto a importância do projeto. Esse documento também pode partir do fórum, se as entidades assim entenderem. Okay. Creio que a gente faz também como fórum de entidade, a gente lá organiza um ofício, depois a gente manda em anexo para vocês olharem também, aí em nome do fórum e depois as entidades também mandam. Ótima lembrança, a colega também lembra, se alguém tem as fotos das entregas de outros anos, pode encaminhar junto, tá ok? Legal. Passa para nós o endereço. Muito obrigado e a gente volta a conversar. Nós estamos em forma, estamos no horário ainda, segura firme. A colega que vai se apresentar entregou os folders e nós mandamos por e-mail umas 2 vezes, eu acho, nesses meses, sobre esta possibilidade de curso para educação infantil. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse curso. Eu acho que vocês talvez tenham recebido por e-mail, eu entreguei esse material ali na frente. Eu sou da Atos, o meu nome é Kellen Domingues, eu sou gerente de negócios lá na empresa. Esse é o primeiro curso que vai ser realizado dentro de Porto Alegre para escolas sobre gestão infantil. Então é um curso onde vai reunir diversos mentores da área da educação para falar de pedagogia, nutrição, contabilidade, jurídico. Então é um curso bastante amplo por profissionais que atuam na área de educação. Hoje a gente sabe o quanto está difícil e o quanto as exigências, o quanto a educação mudou. E os profissionais, líderes, mentores, coordenadores, psicólogos precisam dessa capacitação. Hoje a gente tem muitos cursos no mercado, mas nenhum curso é voltado para a educação infantil, para escolas públicas e privadas. E é importante ressaltar que esse curso ele vai fornecer um certificado tanto para o participante de presença, quanto para a instituição que for participar. Então, isso diferencia a escola. Hoje a gente vive, a escola não deixa de ser uma empresa, né? E hoje a gente sabe o quanto competitivo cada empresa precisa ser, né? É diferente de um tempo atrás, onde os pais deixavam os filhos para os educadores, né? Hoje as exigências, os próprios filhos exigem o lugar onde eles querem ficar. Então o gestor precisa estar atento, ele precisa se qualificar e ele precisa entender de todas as áreas da gestão de uma instituição. Então esse curso ele vai ter 40 horas, vai abordar todos esses temas, ele vai ser sextas à noite e sábado pela manhã. Começa nessa sexta agora, vai ser realizado na faculdade IDC.
Quem não sabe, o IDC fica na Vicente da Fontoura, quase esquina com o Zafari, ali, mas no sentido da Bento. Aqui nesse material, o curso está divulgado com um investimento de R$500, mas para as escolas conveniadas ele é apenas R$300. Pode ser feito em 3 vezes no cartão de crédito ou em uma vez no boleto. Então, assim, ó, eu recomendo, eu tenho certeza que os profissionais que forem participar desse curso vai sair com uma nova visão da gestão, né? Uma nova visão de como educar, uma nova versão de como lidar com a sociedade, com os pais, essas normas regulatórias que estão sendo ditas aqui, todas vão ser contempladas também durante o curso, né? Aqui nesse material tem o telefone das inscrições. Vocês podem ligar direto para o IDC para fazer inscrições e tem que informar, sou uma escola conveniada para pagar o valor de R$300. Aqui nós temos... Nós temos aqui o seu Antônio, que é de uma instituição, ele já conhece o trabalho da Atos, ele é de uma escola também conveniada e ele vai participar do curso. Até ele gostaria de falar um pouquinho dessa experiência que ele já teve em relação a esse material. Bom, pessoal, assim, eu sou dirigente da creche comunitária Nossa Senhora da Glória, né? E eu acredito nesse curso porque, assim, ó, a gente entra governo, sai governo, e hoje a gente percebe aqui que hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Procuradoria estão cada vez mais atuantes em cima da nós. Acho que está na hora de nós nos profissionalizarmos. Essa é a proposta, tá? Obrigado. Obrigada a todos. Então, eu vou estar aqui à disposição. Quem quiser tirar mais informações do curso, pode me procurar. O horário do curso nas sextas começa às 19 horas e no sábado é das 8h30 ao meio-dia. Vai até dia 19 de setembro, começa agora dia 7 de agosto. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigado. Eu acho que na ordem aqui, obrigado, acho que na ordem tem o Gilmar antes, mas tu pode ir já passando aqui. Estamos ainda nos informes, é até 13h25 os informes, porque vai ter 35 minutos para os conselhos, que é importante. Gilmar, tu ressuscitou. Nada, eu só não tinha vindo aqui para frente, mas estou sempre aqui na plateia, ouvindo. E queria dar um retorno daquele ponto anterior em relação ao repasse da FAS, que é o 2º mês consecutivo que tem atraso, ao menos, do acolhimento institucional. O mês anterior, a justificativa, o que a gente soube nos bastidores, é que a Cristina esteve doente e aí, por conta disso, ficou de licença médica, 10 dias, aí não tinha ninguém que ia substituir isso, então foi pago o repasse somente no dia 3 de julho. Né? Esse mês agora, o que eu soube também internamente é que a prefeitura não tinha depositado o valor do montante que os convênios pagam. Aí quando chegou na hora de pagar, aquele foi mais furado impossível, né? Deu problema no Banrisul? Não deu problema. Se não tem fundo, não é problema do Banrisul. O problema era exatamente a prefeitura que não repassou o total dos convênios. Né? Bom, o outro dia a FASC chamou os dirigentes das entidades de acolhimento institucional para apresentar o novo programa de acolhimento que tinha sido aprovado. Bom, nós não participamos de nada disso aí, né? Foi aprovado sem a nossa participação, e então foi nos comunicado. E já no dia seguinte nós já teríamos que assinar o novo termo de conveniamento em função aí, né, do marco regulatório. Né? Foi surpresa, alguma coisa até avançou, mas ainda podia ter sido muito mais os avanços. Como foi transferido, então, a vigência agora do marco regulatório, nós resolvemos fazer uma reunião do Fórum de Acolhimento, que está desarticulado há bastante tempo, e então marcamos, liguei para o Alex e agendamos. Então queria aqui comunicar para os dirigentes que estão aqui que ficou para sexta-feira, dia 7 de agosto, às 14 horas, na sede do Fórum. Tá? Eu proponho que quem já assinou o novo termo, o conveniamento, leve uma cópia para a gente estudar, e o próprio projeto também aprovado na FASC também. Né? Quem já assinou, por favor, leve lá para subsidiar a discussão. Um outro ponto, a questão do FUNCRIANça. Eu vejo aqui FASC, SMED, mas tem um outro órgão também
com quem a gente se relaciona, com quem a gente faz convênios, né? E eu tenho a impressão, gente, que desde que o setor de prestação de contas saiu ali do CMDK e foi lá para cima, ficou assim, o serviço decaiu consideravelmente. Eles estão encastelados, tu não tem mais contato, tu não tem mais para quem reclamar, só tem o Luiz Henrique, né? Com aquela boa vontade dele, ainda bem que o Luiz Henrique está lá ainda, né? Porque o resto desmobilizou tudo, aí vem trocando chefe, vem entrando chefe lá que desconhece a realidade e que não sabe propor nada, né? O CMDK, os dirigentes, os conselheiros, eu acho que ele não chega para o conselho as situações que acontecem no setor de prestação de contas com as entidades, né? Os critérios que eles utilizam, as impugnações, na maioria das vezes improcedentes que eles apresentam, faz com que atrasem os repasses, né? Eu firmei um convênio para 9 parcelas, já decorreram 14 meses e só foram pagos 8, né? Por quê? Porque... Está aqui onde? Ah, legal. Prazer. Não as conhecia, né? Do conselho que dos conselheiros de direitos? Não, tá, óbvio. Tá. Oh, mas claro. Mas É que eu emagreci, tu realmente não pensou. Tá. O que eu falo eu estava falando do conselho, a equipe técnica lá, os administrativos, que troca, né? Só está o Luiz Henrique. E os conselheiros, eu acredito também, né, que não chega essas situações que fica diretamente da entidade com o setor de prestação de contas. Outro dia teve... Já vou encerrar. É que esse assunto é importante. Outro dia houve uma reunião, que aí fui eu representando a minha entidade, outras duas, e a ACM era uma delas, e a paróquia, alguma outra, um nome que eu não sei. Nós tivemos lá e assim, ó, foi triste de ver, né, como é que os caras analisam a prestação de contas, né? Eu queria propor aqui, por uma sugestão até do Mincarone, que ele me mandou um e-mail hoje, que a gente criasse também um fórum do FUNCRIANça, né, que reunisse as entidades que rotineiramente têm convênio de repasses, que não só os editais, para a gente reunir e a gente trocar informações de o que está acontecendo exatamente, para ver se a gente consegue levar uma posição conjunta, que não individual. Porque às vezes pode parecer que assim, é aquela entidade que tem problema. Não, a minha entidade não tem problema nenhum, o problema é eles. Eles que exigem coisas, né, inexigíveis. Então a sugestão da gente fazer um fórum do FUNCRIANça, né, que reunia as entidades que recebem recursos, via resolução 50, né? E isso também, tranquilo. Veja só, tem coisa por fazer, ok? Nós estamos pré-organizados, esse tema do FUNCRIANça ele viria, e a nossa, pelo menos, ideia da coordenação era poder chamar o povo aqui em setembro do próximo mês. Então, como veio também a demanda, mas de chamar quem realmente administra, porque por vezes é isso. Porque são os conselheiros que acabam não tendo acesso a algumas coisas, então a gente quer também entender alguns fluxos e até tirar algumas dúvidas. Eu acho que me parece que é o último informe, e aí nós vamos ter uns 25 minutos, tem que ser rápido, povo, que a gente vai entrar nos conselhos e tem coisa importante, mas estamos no horário ainda. Bom, gente, boa tarde, meu nome é Cristina. No último dia 28, nós realizamos lá na entidade onde eu trabalho, um simpósio sobre a Lei 13.019, né? E nós tivemos uma discussão que eu acho que foi muito boa, e diante daquela discussão surgiu a proposta da gente inserir, junto ao grupo de trabalho que discute e está elaborando o decreto, alguém da sociedade civil ou dos conselhos. Então, nós já fizemos um ofício, isso está sendo enviado para a Procuradoria. Só que qual foi a nossa surpresa? Que a doutora Cristiane, ela disse que o grupo de trabalho que vinha sendo, que foi formado, que vinha discutindo a 13.19 e que vinha elaborando o decreto, ele está sendo extinto, porque o tempo de discussão desse grupo chegou ao final, né? Então, assim, ó, ela já me encaminhou para o doutor Alexandre Dionello, que vai assumir esse trabalho provisoriamente, e já me encaminhou também para a Procuradora-Geral do município,
para que a gente tenha uma discussão com ela, porque a proposta que surgiu é que esse decreto tenha participação da sociedade civil para a construção dele, né? Porque eu acho que a gente está ficando muito fora disso. Quem vai ter... Então, hoje eu já entrei em contato com ele ficou de me receber quinta-feira, para a gente ver como é que a gente pode conduzir isso para a gente fazer uma construção coletiva. Então, assim que a gente tiver a nossa entidade, lá o secretariado, se colocou à disposição para que a gente possa bancar essa discussão e essa elaboração do decreto, porque pelo que está nos parecendo, esse decreto está muito aquém do que a gente precisa, ele não está evoluindo e ele não tem o suporte da sociedade civil. Então, assim que a gente tiver uma resposta, eu mando para vocês um e-mail para socializar isso, tá bom? Obrigada. Obrigado. Para quem lembrar, esse simpósio também foi por e-mail comunicando, não sei quem conseguiu estar, mas mandando a gente repassa. Gustavo, último informe para entrar nos conselhos? Ok, pode vir. No início do ano, a gente já tinha se proposto a fazer uma revisão dos documentos daquilo que está lá arquivado, lá no fórum, né? E daí, acho que na medida que vocês já foram fazendo a assinatura da lista de presença, já apareceu ali, talvez alguns está tudo ok, alguns pode aparecer alguma pendência, assim, algum documento que de repente está desatualizado junto ao fórum. E daí lembrar assim, ó, que lá no site também, fórum, DCA, POA e tal, tem uma fichinha lá para que a gente possa preencher e manter os dados da instituição atualizados junto ao fórum. Além de alguns documentos, se a gente acessa o site, também tem lá um... Deixa eu achar o cara aqui. Uma fichinha lá do credenciamento. Sim. Ó, ali no fórum, né? fórum.dcapoa.org.br. Daí na capinha aqui, tem um clique aqui que daí tem a fichinha do credenciamento. Tá? Seria só isso ali, se alguém ainda quer manter os dados atualizados, de repente pode tirar, imprimir, trazer aqui, pode preencher, mandar por e-mail, pode fazer várias articulações no sentido da documentação que está guardada lá no fórum ficar atualizada. Obrigado. Ok, as agendas dos temáticos estão atrás, e esta pergunta que está aí, 25 anos do Estatuto, faremos alguma coisa em outubro? Essa pergunta vai ir por e-mail para vocês de novo nesse mês, e na plenária de setembro, a próxima, a gente vai conversar uns 10 minutinhos sobre isso. Tem uma ideia de um bate-papo, um seminário, tem uma ideia ali de fazer uma grande caminhada dessa vez, não para querer reivindicar, que também precisa, mas reajuste e tudo mais, mas de comemoração aos 25 anos, de repente por uma grande avenida, uma celebração mesmo, para a sociedade de Porto Alegre também entender que existem pessoas, é a ideia. Algum outro evento querem fazer? Só, Carol, não me inventem fazer um evento no Harmonia. Não. Sem eventos e cachorro-quente no Tesourinha também não. Outras ideias. E aí a gente pode bater com se o CMDK também tem ideias, mas aí vamos costurar, Dalva, para setembro, tá? A gente vai mandar o e-mail. Tá, sim, eles se cumprirão, mas são ideias, vamos ver em setembro o que a gente pensa, mas é bom, acho, não passar outubro por nada. Cedica e todo mundo. Vamos passar então para os conselhos, são 13h30, temos meia hora. Conselhos, vocês me prometem de 10 a 12 minutos cada um. SEMAS está aqui? Nós colocamos aqui no SEMAS, se quiser, eu vou, quando chegar nos 10 eu já mando vocês parar, tá? Se ligar, você vai que a pauta ela vai indo, e aí eu cuido do horário e o povo começa aí. Mas a gente propôs aqui, enfim, no geral, convido agora o SEMAS, se querem falar e o CMDK depois, alguma coisa sobre as conferências, algum outro dado. A gente lembrou também que está se aproximando as eleições da Coras, que é esse ano, acho que é outubro, novembro, não lembro. A gente pretende ser parceiros do SEMAS para nesse espaço a gente também poder conversar, divulgar. Tem que mandar essas deliberações para a conferência estadual, mas não tem ainda local nem nada. A eleição das representantes da Coras teria que ser agora em final de setembro, início de outubro, mas pelo que a gente já ouviu falar lá pela nossa jurídica, seria mais para novembro, depois da conferência estadual, tá? Para não colidir as datas.
A Vera está aqui, as nossas pastas lá, os processos para manutenção, a gente já está quase finalizando. Então, quem quiser solicitar, pode solicitar a resolução, elas estão sendo publicadas no DOPA, mas a gente está quase no final do mês já de abril, tá? Muitas entidades estão sendo chamadas e não estão comparecendo, porque existem muitas pendências no preenchimento dos relatórios, no plano de trabalho. Muitas entidades é um copia e cola, ou então não abre os documentos e faz uma coisa mais detalhada. Fica muito sucinto ali a apresentação do trabalho que está sendo realizado. Muitas já foram chamadas, não compareceram, vão ser chamadas novamente, porque quando existe alguma pendência, a gente não dá manutenção. Chama a instituição, conversa, explica, dá um tempo para ela refazer o relatório ou o plano e entregar novamente no Conselho, tá? Todas as quartas-feiras a Comissão de Normas está no Conselho. Segunda-feira a gente tem quase 20 instituições para passar na plenária para manutenção, que já foram aprovadas pela comissão. E eu acho que é isso, nem usei os teus 10 minutos. Tu foste light na questão das conferências, mas me permitam aqui, eu acho que não é o momento até pelo tempo, mas vale também para a criança. E pode ser que é só um olhar meu e eu esteja equivocado, é só um ponto de vista. Mas eu acho que chegou o momento de fazer uma profunda análise sobre principalmente a postura de nós dirigentes, a postura de funcionários de entidades que vão e falam o nome de entidades, como falam. As conferências são espaços de promover a política, mas tornar conferências guerra civil. E a impressão, de repente eu estou tudo errado, alguém toma o microfone e me desmente, mas a impressão clara, a da criança, chegou um momento que tinha impressões claras de adultos fazendo média pessoal perante a gurizada, depois eles vão falar a conferência, mas da assistência não se conseguia ir à frente na mesa, não que não se tenha que discutir, de repente foi a estrutura organizada, bom, podemos reavaliar para a próxima. A bronca é sempre a mesma, para organizar as conferências não tem gente, são sempre os mesmos que se matam para fazer, só que quando chega a conferência, começam a dar os pequenos problemas. E aí precisa que nessa hora nós, principalmente dirigentes, sejamos os primeiros a acalmar a situação, gerenciar, mediar, e se ver cada coisa que, não sei, eu nem consegui ficar até o final, fui para outro evento na sequência, mas parece que avançou lá à noite, não se conseguiu terminar. Então eu acho que nós teríamos que pensar, porque fazer em Porto Alegre, continuar fazendo conferências da assistência e da criança, somente para dizer para o país que a gente faz conferência, não que não valeu nada que foi feito, muito pelo contrário. Eu questiono um pouco a postura, eu acho que não sei, sabe? Depois de 10, 12 conferências que a gente está fazendo, acho que até nós, a gente podia esperar de nós aqui um pouco mais, sabe? Quem participou, acho que vai entender o que eu estou falando, chegou um momento meio complicado. Tá? Mas acho que temos que voltar a conversar. Eu acho que isso é um reflexo de todo um processo que está acontecendo, tanto no município quanto no Estado, que eu acho que a gente está muito fragilizado enquanto instituição. Né? A gente vai lá, discute as questões e na hora dos embates mais acalorados, a gente não tem a representação do governo, nem a palavra do governo, do gestor, que nos dê um respaldo para isso. Eu acho que isso é um reflexo muito claro, inclusive nos conselhos. Eu acho que a gente vai ter sérios problemas para eleições de novos conselheiros esse ano, porque quem está nos conselhos já está por aqui e não quer mais ficar. Né? Então isso é um reflexo. A gente, só no SEMAS esse ano, nesses 2 últimos anos, nós tivemos a troca de 5 presidentes. Então isso é um reflexo do que o gestor está fazendo com as instituições e com os conselhos de controle social. Voltaremos a conversar. Acho que é uma construção, os espaços são nossos, conselhos do mais. CMDK é com vocês. O pessoal está aqui esperando que tem um tal de TikTok, que se segue lá. Palavra mágica. Pessoal, então, eu acho que da conferência a gente ia falar um pouquinho, mas eu acho que eu me sinto muito contemplada com a fala do Joel agora, que falou um pouquinho da conferência, mas também a gente gostou porque teve mais de 1.200 pessoas participando. A gente também tirou algumas questões bem importantes, como uma conferência livre para os adolescentes, um espaço de discussão deles,
que a gente já está organizando para esse ano ainda. Então, acho que tem algumas coisas que vêm para a gente perceber que os espaços dos adolescentes também têm que ser separados dos adultos em alguns momentos, para que eles possam discutir questões específicas e depois volte para a discussão junto com os adultos. Vou para o edital, então. Antes do edital, eu queria dar uma resposta para o colega que falou aqui lá em cima. Eu queria ter dado aquela hora, mas eu já dei no cantinho ali para ele, é o seguinte: a equipe da prestação de contas mudou novamente. Então, assim, a gente vem tendo as mesmas dificuldades que o colega relatou aqui. As regras mudam no decorrer, durante o jogo, e a gente também não sabe. Vem cobranças que a gente desconhece, e aí vem questões que a gente não estava sabendo, mas a gente tem recebido no CMDK as instituições com problemas mais sérios para a gente poder resolver juntos. Para fazer essa manhã, eu acho que vai uma instituição lá, semana passada foi outra instituição, então assim, a gente se coloca à disposição para poder atender as instituições e poder tentar solucionar junto todas as questões que envolvem prestação de contas, mesmo não sendo conosco, a gente sim vai interferir para ver o que a gente consegue fazer junto com as instituições. Só para dar esse retorno que eu acho que é importante e dizer que a equipe da prestação de contas mudou também, então que é outra coisa importante. Só o primeiro ponto que falaste da conferência dos adolescentes, tem uma data? 28 de setembro, no Colégio São Pedro, ali no bairro Floresta. Né? A gente vai sentar amanhã ainda para definir algumas questões de horário, de turno, de todas as questões, mas a princípio é 28 de setembro. E os jovens que... Bom, a gente vai passar por e-mail. Isso. São os que já eram delegados? Não, é uma conferência livre. Ah, tá. É uma conferência livre. Então, é uma conferência livre para que a gente possa ter umas discussões um pouco mais... Pode entrar nos 25 anos do ECA? Sim. Pode entrar como comemoração dos 25 anos. A gente volta a falar. A gente tem outras questões que a gente está pensando também, na mesma linha do fórum, da questão dos 25 anos do ECA, a gente só vai depois unificar. Bom, falando do edital, então, hoje de manhã a gente sentou, amanhã a gente vai então aprovar o edital, a gente tem 1.200.000, então, para ser dividido nesse edital. A princípio a gente não pensou ainda nenhuma questão mais administrativa, a gente só queria saber o valor, que a gente não tinha ainda, para poder ter uma noção. A gente fez uma base do ano passado de quantas instituições participaram, sendo em torno de 270, daria em torno de 8.000 por instituição. Assim, a gente não sabe ao certo se tem alguns... Oi? O ano passado não é referência. Eu já ia dizer isso. Mas porque tem aquelas questões de mantenedora também. Então, mas aí eu fiz uma média de 450, que são as inscritas no fórum, e fiz a outra média das que participaram ano passado, para a gente ter uma noção. Até porque tem mais valor para entrar que não foi contabilizado hoje. Mas a média de valor é 1.200.000, então, para serem divididos. A gente pensa que até, no máximo, na outra semana, a gente já consiga estar com o edital na rua para poder já sair o valor. Dentro disso, o que a gente pede? Que as instituições que estejam com pendências, né, na FASC, na SMED, que a gente possa solucionar o quanto antes para não ter aqueles problemas de última hora. Então, acho que isso é importante, assim, pelo menos que a gente já sabe que vai sair, então já sabe para se organizar, para não ficar fora do edital, para um número maior de instituições ficarem dentro do edital. Uma pequena fala. Seria importante se possível, que eles avisassem, porque ano passado nos avisaram, exatamente, a gente não sabia que se tinha possível, o nosso pedido, eu não sei se dá tempo hábil, mas que nós possamos ver o rascunho do edital que vai ser lançado. Pelo menos que a coordenação do fórum possa bater um olhar, a gente já tem uma certa experiência para lidar. É meio constrangedor definir no conselho todas as coisas, aprovar e depois vir mostrar aqui. E aí, quando vem mostrar, tem um monte de dúvida e questionamento, só que o edital já está na rua. E aí, há 25 anos da criação do ECA, todos os editais dão problema, todos. E a gente vai usar setembro e outubro para bater boca aqui. Então é um pedido simples. Se puderem rascunhar e nos mandar, só para minimamente a gente dar uma olhada, enfim, por escala de consciência, mandamos por e-mail, o pessoal deu uma olhada, se mais ou menos é isso. A gente já tinha pensado nisso
quebrar um pouco o gelo, não tem que ser uma surpresa, vai chegar o edital, de poder construir, né? Hoje de manhã na executiva a gente já pensou nisso e pensou em amanhã a gente poder lançar sem as regras, sem nada, só para a gente poder lançar e poder pensar nisso, e justamente a gente tinha pensado na questão da participação do fórum. Então acho que a princípio. E aí a colega tinha dito aqui, pedido para divulgar, né? A gente já está atualizando o site, tudo direitinho, está bem desatualizado, a gente está tentando mobilizar o site para poder divulgar e também fazer divulgação aqui. Então, provavelmente, no próximo mês a gente consiga fazer a divulgação aqui. Não, mas o que eu dizia era em relação às pendências com a FASC. Nem sempre. Ano passado a gente não ficou sabendo. A colega está falando das pendências com a FASC, só que assim, ó, a gente solicita as pendências da FASC logo que sai o edital. Acontece que, e aí o ano passado eu não estava como vice-presidente, estava como conselheira, mas a gente verificou isso, que é o seguinte, a relação da FASC chegou depois que a gente estava analisando os projetos, não foi? E não foi nem os conselheiros que analisaram a pendência. Nós não tivemos acesso à lista. Nós recebemos a informação dos servidores e os processos que tinham problemas. A gente não visualizou a lista. Isso, então a gente não tinha... Mas a gente pede com antecedência para a SMED e para a FASC. Para a SMED é um pouco mais fácil, mas para a FASC a gente recebeu no decorrer que a gente estava olhando os processos. Mas isso faz parte da legislação, que quem tem problemas no convênio não pode receber recursos do CNDK? Se é um problema burocrático com a FASC e com a SMED? Eu acho que são problemas de... Mas acho que tem que avaliar isso. Não, acho que tem que avaliar. É a utilização do recurso que a gente viu. Acho que é uma coisa, outra coisa, né? Porque a utilização do recurso é uma coisa, tudo é recurso público. Mas se é um documento, alguma coisa é diferente. Foi inadimplência, né? Isso. Eu ia dizer, uma cópia de um documento aqui, uma nota mal. Só o que pede é inadimplência. É coisa burocrática, não faz uma E a gente já leva isso amanhã também, para a gente rever essa questão. E os programas, a princípio, vocês vão inserir todos. Edital para educação infantil, SAS, educativo, tem a questão do SARA. A gente... Tem que ver, nós temos, eu acho, a gente vai estar fazendo na sequência um chamamento, a gente vai pegar a lista do CMDK. Parece que temos mais de 20 entidades já com esse funcionamento de SARA. A gente também, como fórum, quer dar uma costurada, porque está aumentando, sabe? Serviço de apoio da rede de atendimento. São aquelas... Não imagine um SAS, mas é quase isso. Eles não atendem 5 dias por semana, é 2 dias por semana. Tem vários tipos de formato de SARA. Mas a gente vai ter que conversar com eles. Mas então era isso, sim. A gente não pensou em exclusão de nenhum dos serviços ou programas. O que a gente pensou foi no edital para as instituições da sociedade civil. Okay. Então, a princípio é isso, a gente vai pegar essa melhor. Em princípio geral, eles vão fazer o rascunho no espaço. A gente vai fazer o rascunho no espaço, mas a princípio é geral. Tem a ID e a Carol na hora. E depois a Dala. Não, eu acho que é outra gestão. Não vão fazer o equívoco do ano anterior. O atendimento é pelas crianças e não por mantenedor e mantilha, e tu tem que selecionar uma só, né? Se há entidades que têm mais de um endereço, são crianças que estão sendo atendidas. Eu acho que foi um equívoco que aconteceu ano passado. Foi a defesa que a gente fez, mas a gente foi voto vencida, né? Carol, bem alto para a gente encaminhar o final desse tema. Silêncio, por favor, gente, calma que não é 4 ainda, falta 10. As instituições ficam fora porque estão com problemas negativos. É só já se organizando. É por isso que eu falei para já ir se organizando, porque vai sair logo. Tá. Vou passar para ele mais cheio. Tá. E aí, rapidinho, porque tem mais uma pauta aqui do CMDK e na Conselho Tutelar para finalizar. Só quero pedir se tem alguém da executiva do SEMAS para falar comigo no final, por favor, da executiva do SEMAS, se está por aqui alguém. Tem alguém do SEMAS ainda aqui? Acho. A executiva. Tu também, mais alguém que puder. Tá.
Arnaldo também é CMDK e tem a questão do Conselho Tutelar e eleição também esse ano. Outra coisa que ele quer dar um recado também. Isso, só para deixar todo mundo mais a par, como é que está o processo das eleições do Conselho Tutelar. O dia 12 agora, por exemplo, vai ser colocado o edital, o gabarito final da prova, o resultado da prova, os homologados ou não homologados e os pedidos de recursos, tá? Então, só a partir do dia 25, para vocês saberem, que vai sair um número de cada candidato. E o dia 26, sim, será oficializadas as eleições, tá? Tem um edital, só para lembrar vocês, tem o edital 11 que saiu, que a gente teve uma reunião hoje com o advogado. Algumas coisas ali não cabe estarem ali. Por exemplo, poda, campanha em redes sociais, esse edital. É um equívoco, tá? O pessoal que for ligar, por exemplo, para a Secretaria das Eleições, não, dá sim para fazer campanha em redes sociais, desde que, obviamente, não identifique chapa, ou seja, é um candidato com o seu número. Tá? E não dá para colocar fulano ou também sugerir outros ciclanos, que aí vai dar exatamente uma intenção de chapa. Tá? Então, sim, vai dar para fazer, e ignore esse ponto, vai passar uma errata com alguns dados e organização desse edital. É que já está lançado por aí, de repente o pessoal vai começar a minar a secretaria lá, e as informações infelizmente, foram equivocadas da nossa parte em colocar o edital sem uma vistoria mais legalizada, tá? É essa a informação. Que demora um pouco. Também não chegou a informação, estamos concluindo, já vamos editar, a gente fecha. Não chegou a informação para a coordenação do fórum de alguma situação, até o momento, pelo menos, com algum candidato a conselheiro ter ido em alguma entidade, criado algum constrangimento, tem aquela história lá da assinatura, lá aquela coisa toda, comprovação de que trabalha. Se puder falar alguma coisa, Arnaldo, porque vai sobrar para nós entidades. Uma hora alguém vai aparecer e a gente tem que saber como gerenciar essas coisas. Gente, infelizmente existem muitos candidatos que encaminharam documentos falsificados. Tá? Teve muitos candidatos e o Ministério Público nos pressionou para a gente atuar de forma criminal nesse processo. Porque foi muita coisa equivocada, foi identificação de idoneidade com documentos lá falsos, números falsos. Bom, gente, é terrível. Hã? Não, tem gente realmente que é complicado mesmo, é complicado. Então, o Ministério Público, nós estamos muito conversando com o pessoal do Ministério Público sobre essas questões. Inclusive, a gente realmente vai esperar, e espero que não sejam tantos os problemas, mas vai esperar alguns problemas por campanhas políticas, pelo vício que existe dentro do município de Porto Alegre de fazer campanha conjunta. Tá? E nós vamos esperar isso. Mas toda denúncia que for feita terá que ser comprovada. Tá? Porque a gente vai, claro, que também pela lei, mesmo que nós recebemos uma denúncia que seja anônima, nós temos que investigar. Né? E aí a gente vai recorrer todos o processo. Nós vamos ter as juntas eleitorais, que cada setor vai ter suas juntas eleitorais, que vai também nos encaminhar o processo dessas regiões. Tá ok? 4 de... O que se espera, junto com o TRE, é que também haja uma divulgação de nível nacional para as eleições, já que esta é a primeira eleição unificada. Então vai ser em toda a confederação, toda a federação, melhor dizendo, é o dia 4 de outubro, certo? Obrigado, Arnaldo. Em setembro a gente volta a falar. Para concluir, estamos dentro do tempo. Perdão, silêncio um pouquinho, gente, que tem uma pergunta ali. Rapidamente te passo, que isso aqui também a gente vai para o e-mail. Para onde a gente faz a denúncia, Arnaldo, no CMDK? Agora, a partir do dia 26, pode ser aplicada também pela Secretaria das Eleições. Telefone. É ali na Rua Uruguai? Exato, 3289-6674. 3289-6674 ou 3289-6681. E o primeiro que tu disse era esse mesmo? 6674 era o outro. Ou converse com alguém do CMDK ali, a denúncia, se vocês conhecem conselheiros, eles orientam. Para fechar a tarde. Aqui temos alguns editais, mandaremos por e-mail, mas a gente está alertando porque são editais. Muitas empresas estrangeiras estão ofertando
editais de financiamentos para o Brasil. Tem que ver, para não passar batido, tem um nome esquisito, não sei pronunciar aquele negócio lá, que no italiano é quase um guarda-chuva, mas não é outro nome sim, mas ali também é, fundo guarda-chuva vermelho. Muito esquisito, o vermelho deve ser ligado a algum partido de esquerda, não, menos. A gente tem que cuidar porque no meio ali, começa a dizer, às vezes é questão de gênero e tem entidades que trabalham nessa área, cada vez mais vulgar. Olha o segundo ali, tem a ver com questões de câncer, pesquisas, tem entidades que trabalham com um público bem direcionado, os PCDs, enfim, as pessoas com deficiências, entidades, daqui a pouco alguém pode se encaixar. Tu tem mais na lista ali, Gustavo? Tem que ir catando no meio, financiamento a 12 mil, não sei o que mais, aí tu começa a ler, e tu começa a ver, pode ir lendo ali, não vou ler todos eles. Eles colocam dicas, às vezes colocam assim, diminuição da pobreza na área que está a entidade. Poxa, diminuição da pobreza, será que quando tu investe para um trabalho educativo, não pode ser também um viés para a diminuição da pobreza? Está visando já um primeiro emprego, um jovem aprendiz? É tu ter olho na entidade, de ver como não é inventar e fazer um projeto de mentira, porque depois uma hora vem à tona. Esse pessoal aí está acostumando visitar todo mundo, tá? Antes de passar o recurso. Mudou o formato também. Mas mostrar o que a gente faz, mas só dar o caráter que o edital propõe. E tem um monte. Do início do ano até agora, eu acho que nós, se acompanharem pelas redes sociais, foram mais de 100, 120 editais desses formatos abertos. Para onde a grande maioria está indo? Curitiba, São Paulo e Minas Gerais. Porque eles são mais inteligentes do que nós? Não, porque eles já pegaram o jeito de fazer esses editais e estão captando. Então a gente vai mandar por e-mail, porque são vários. Eu não sei se tem mais até os 6. Tá, pode voltar então. A gente vai mandar os 6, mas vocês também. E se alguém ficar sabendo de algum edital, alguma coisa, alguma proposta, pode mandar. O José Luiz eu finalizo. Em setembro eu acho que ele está por aí. O José Luiz nos mandou um e-mail hoje que ele colocou um tal de redutor de ar no cano de água e a entidade dele reduziu em quase R$100 o consumo mensal. Era muito ar passando no cano, que conta no registro, as contas que iam a 200, 230 viraram 90, 95. São pequenas dicas, isso é captação de recurso também, é otimização. Então essas dicas são importantes no próximo mês ele fala. Gente, obrigado pela paciência, é muito assunto. Mas nos vemos então em setembro e vamos conversando. Obrigado a todos.